Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou retornando aqui para mais um episódio para falar um pouquinho sobre a nossa especialidade em endodontia. Eu sempre tiro essas ideias através de conversas com colegas. E esses dias eu estava conversando com um amigo nosso e eu perguntei: há quanto tempo você faz a sua endodontia dessa mesma forma? Eu faço há muitos anos. Eu falei: mas você tem utilizado os mesmos recursos há muitos anos? A mesma coisa, o mesmo protocolo. Não, protocolo tudo bem, mas tem coisas que você precisa mudar, porque surgiram novos conceitos, surgiram novas manobras, surgiram novas tecnologias. E esse caminho que nós traçamos é um caminho que estamos sempre evoluindo. Não se estagna. O protocolo, nós sabemos que é sempre em cima de princípios e não de técnicas. As técnicas você pode mudar de dente para dente, de situação para situação, mas o protocolo é em base de princípios, né? Então, essas mudanças aconteceram na medicina, na odontologia, na engenharia, na arquitetura, em todos os segmentos da sociedade. Tudo que move, né, o mundo tem mudado muito, e nós sabemos disso. E na endodontia não é diferente, né? Os princípios nós sabemos que já estão bem estabelecidos com a ciência, já estão bem enraizados na necessidade de se seguir um protocolo, porque todas as etapas são importantes. Uma etapa conduz à melhoria da próxima etapa e assim sucessivamente. Se eu erro no início, eu já começo atropelando todo o protocolo, podendo comprometer no final. Infelizmente, nós sabemos que existe aí uma estatística de sucesso, que nós não deveríamos estar baseado em estatística, e sim na previsibilidade. Então, por mais que a endodontia tenha mudado com a incorporação dos novos conceitos, houve uma mudança da endodontia clássica, que é a convencional, para a endodontia contemporânea. Essa contempla toda uma tecnologia, e essa tecnologia criou novos conceitos, criou novas manobras, uma nova forma de trabalhar, beneficiando, assim como na medicina, né? Os grandes hospitais têm as mais altas tecnologias, facilitando assim o trabalho, o desempenho do profissional, você poder colocar o seu conhecimento em pleno, né, em plena atividade. Na odontologia é a mesma coisa. Então, se você começar a trabalhar em casos mais complexos, por exemplo, com canais obstruídos, né, retratamentos de canais com remoções de pinos intrarradiculares, não importa se é de metal ou se é de fibra de vidro. Então, tudo isso facilita com que nós possamos associar as tecnologias, a microscopia com o ultrassom, a magnificação, a iluminação, faz você enxergar mais as áreas, e fazendo você enxergar mais as áreas exige de você movimentos diferentes e trabalhos com instrumentos diferentes, de pequenas dimensões, porque é um mundo diminuto. O mundo da endodontia é um mundo microscópico, é um mundo onde você tem pequenas dimensões, áreas de difícil acesso, aonde o olho nu não tem acesso. Como você pode tratar uma área se você não enxerga, se você não entende o que é que está acontecendo? Então, isso aqui são apenas alguns exemplos. A mesma coisa acontece com a incorporação agora da tecnologia. De uns anos para cá, nós estamos de rotina solicitando a tomografia. Por quê? Porque é importante nós visualizarmos áreas que nem o nosso olho, nem a radiografia tradicional, a PA, posto anterior, ela consegue enxergar. Então nós temos que rastrear através de um tomógrafo. Então isso é fundamental para você saber como abordar, aonde está o problema. Tudo isso é de fundamental importância. Então o mundo mudou. Acontece que tem uma coisa interessante que nós precisamos discutir mais, um pouco mais, né? Se tudo isso mudou, e todos nós estamos dizendo que fomos beneficiados por essas grandes mudanças, houve uma grande evolução da endodontia, por que ainda nós temos quase os mesmos índices de sucesso de alguns anos atrás, de muitos anos atrás? Por que o paciente ainda sente dor? É preciso nós entendermos esse processo. A tecnologia existe, mas os princípios são fundamentais. Você só vai poder aplicar a tecnologia se você entender, aí vem um conhecimento. Eu vou mandar esse paciente procurar o doutor fulano de tal porque ele tem microscópio. Não,
Não é porque ele tem microscópio, é que ele tem uma casuística maior, ele tem um conhecimento suficiente para cumprir com a obrigação do profissional. Não é a tecnologia que vai fazer isso, somos nós que comandamos todo esse processo. Então, se você tem conhecimento e utiliza a tecnologia a seu favor, aí você vai resolver. O fato de você ter tecnologia não quer dizer que você vai resolver o problema, porque você pode estar trabalhando de uma forma precária com essa alta tecnologia. Pode ser que você não esteja dominando muito bem essa tecnologia. Portanto, é necessário um treinamento. É importante que você estude mais, que você leia mais e que você possa entender. Então, por exemplo, isso é um aspecto biológico, né? Dessa conversa nós estamos falando sobre esse controle da infecção e perguntou, mas nós sabemos que um canal contaminado, ele abrange aí todas as ramificações, todas as reentrâncias, aonde o instrumento não toca. Os micro-organismos podem se perpetuar, pode. Claro que você tem que fazer de tudo para você eliminar o máximo possível. Você não vai esterilizar aquela região, você vai fazer a desinfecção. Na medicina, não existe esterilização em tecido vivo, existe a desinfecção. Aquele remanescente de micro-organismo que estão ali é o sistema imunológico que vai fazer o seu papel. Entretanto, na endodontia, quando nós tratamos apenas os canais principais, que são os canais mais alimentados pelo volume de micro-organismos, o Theobald Schmidt, né, no início do século XIX, já estabeleceu o critério de infecção, do threshold. Né? Você tem que trabalhar com a eliminação da maior quantidade de micro-organismos para que estes fiquem abaixo desse limiar de infecção. Tá? Então isso aí tem que ser bem estabelecido. Então, na medida em que você prepara todo o canal, até nível de forame, o nível de forame, por que o forame? Porque é a porta de comunicação do endodonto com o periodonto. Se você não tem forame, você não tem comunicação. Se você não tem comunicação, você não tem infecção. Então, o forame é a base da pirâmide, nesse conceito aí de controle da infecção. Você pode trabalhar sem limpar o forame e ter sucesso, depende do tipo de micro-organismo. Tudo depende da microbiota, né, do canal radicular. Mas vamos supor que você limpa todo o canal e, de repente, mesmo sabendo que os deltapicais, os canais estão com micro-organismos, a lesão desaparece, o organismo repara aquela região. Mas por que se tem ali micro-organismos? Porque são micro-organismos que não estão sendo alimentados. São micro-organismos que não estão podendo, não têm força suficiente, tá, para que ele possa ter o efeito deletério. Então, a fonte da alimentação você eliminou. Então, aqueles micro-organismos remanescentes, que é a menor quantidade, eles não vão fazer muito efeito. É por isso que existe a reparação, porque houve um controle da infecção. Mas tudo depende de quê? Da microbiota. Tudo depende do tipo de micro-organismo que você está lidando. E aí vem aquela questão, mas como é que eu vou saber qual micro-organismo? Você tem que saber, entender que trate o canal como se você tivesse ali o pior micro-organismo, o mais nocivo que pode existir. Você tem que limpar o máximo que você puder. E aí é que entra a questão da tecnologia. É aí que entra a questão dos localizadores eletrônicos foraminais, que para mim é um dos mais importantes. Você tem que entender qual o seu limite de trabalho. Nós temos que entender como nós vamos trabalhar com os sistemas mecanizados. Não é um sistema que vai limpar todos os canais. Nós temos que estabelecer critérios pautados em mudanças de chips e tapers, independentemente de sistema. Evidentemente que existem uns sistemas melhores do que outros, mas todos funcionam. O importante é o chip e o taper. Você tem que entender até quanto você vai preparar aquele terço apical. Então o mundo mudou, os conceitos mudaram. Então, antigamente, nós falávamos em trabalhar o canal até a lima 25, 30. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Às vezes eu vou até a 70, eu vou até a 60, eu vou até a 50, depende do tipo de canal, depende da anatomia. Se são canais mais amplos, se são canais mais estreitos. Quem vai escolher o sistema é a anatomia. O mundo mudou. Esses conceitos têm que estar muito bem estabelecidos para que nós possamos ter êxito. Isso é de fundamental importância.
É por isso que eu sempre digo, o mundo mudou e vai continuar mudando. Os conceitos têm que ser baseados em princípios. O uso da tecnologia integrada, ela vai facilitar todo esse processo. Exige treinamento, exige conhecimento. Nós não podemos achar que estamos fazendo um bom trabalho, nós temos que ter certeza. E para isso nós temos que procurar a literatura, nós temos que treinar, nós temos que utilizar os recursos da melhor forma possível, nós temos que aprender a lidar com a tecnologia. A tecnologia ainda não é para todos. A tecnologia, mesmo que você tenha, talvez você esteja subutilizando. Então a tecnologia exige muito treinamento. Não é você pegar uma tecnologia, não é você pegar um ultrassom e trabalhar no canal. Não funciona dessa forma. Nós temos que amadurecer os nossos desempenhos, nós temos que treinar os nossos movimentos, nós temos que saber quais são os insertos que nós estamos trabalhando e por quê, tá? Porque existem algumas coisas que eu costumo dizer nas minhas aulas. Existe o porquê você fazer um tratamento. Existe o para que você está fazendo, mas o mais importante é o como você está fazendo. Esse como só você sabe fazer, só você tem o conhecimento do quanto você fez. Por quê? Porque é uma área, é um procedimento completamente intangível. Ninguém consegue mensurar o que você fez. Só você mesmo. Só você que está fazendo aquele canal, naquele momento, daquela forma, que cada anatomia tem a sua diferenciação. Então, por ser intangível, essa questão de como fazer é fundamental. Mas eu fiz o tratamento e usei microscópio, você usou como? Não, mas eu fiz a ampliação do forame, você fez como? Até quanto? Não, mas eu utilizei os sistemas mecanizados, você utilizou como? Então, o como é fundamental. Nós temos que entender como nós vamos desenvolver as nossas técnicas, as nossas manobras, para que nós possamos obter o controle da infecção. Eu vou ficando por aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, tem muita coisa para se falar, mas no próximo episódio estaremos aqui falando mais uma vez sobre esses temas. E a ideia, na verdade, é fazer com que nós pensemos um pouquinho mais sobre os assuntos. Não vamos fazer uma coisa mecanizada. Vamos fazer uma coisa com pensamento, com desenvolvimento e com crescimento. Espero que vocês tenham apreciado. Em breve estaremos juntos mais uma vez. Tchau!